nas formas tridimensionais, na escultura, esse princípio da maior visibilidade, ele ganha características diferentes. Bom, de que maneira se manifesta justamente esse cânon, essa fórmula fixa de representar os objetos a partir do seu ângulo de maior visibilidade na escultura? Olha, na escultura, a escultura egípcia, ela expressa esse princípio da seguinte maneira, tanto que ela tem um nome, e esse nome é paradoxal. Sabe qual é o nome que se dá à escultura egípcia? Chama-se a escultura egípcia de escultura bidimensional, o que é uma bobagem, né? Toda escultura é tridimensional, não é isso? Mas sabe por que ela é chamada de escultura bidimensional? Sabe qual é a razão do paradoxo? É que a escultura ela é pensada para ser vista a partir de um determinado ângulo de visão. É quase como se ela tivesse inscrita na parede, quase como se ela fosse uma pintura bidimensional. Quer dizer, de um único ângulo de visão, a gente percebe a totalidade do objeto tridimensional. Não é necessário a gente fazer a volta, circular, caminhar pelo espaço para perceber inteiramente da maneira como vai aparecer na Grécia. Na Grécia aí tem uma novidade. Quer dizer, por meio de um único ângulo, nós conseguimos observá-la e percebê-la inteiramente. Tá? Então, esse é um princípio da representação a partir do ângulo de maior visibilidade na forma tridimensional. Tá legal? De tal maneira, como é chamado de escultura bidimensional. Eu volto a dizer que o termo é paradoxal. Escultura é tridimensional, mas esse termo é empregado por essa razão, porque nós conseguimos percebê-la como se nós estivéssemos vendo uma superfície pintada, tá legal? Tudo bem? É isso daí. Naquele ângulo, nós a sacamos inteiramente. Nós não precisamos viajar, nós não precisamos circular em torno dela. A gente não precisa circular no espaço, se deslocar no espaço para percebê-la inteiramente. Então é isso, é por isso que tem esse paradoxo de escultura bidimensional. E essa forma de escultura bidimensional, ela vai permanecer mesmo na Grécia tal, até a partir de um certo momento, quando surge a síntese grega, quando pinta ali, quando aparece o tempero grego, quando apareceu a novidade grega, aí a escultura efetivamente vai deixar de ser bidimensional. Mas os gregos, a princípio, eles têm um diálogo muito estreito com os cânones egípcios, inclusive nas esculturas. Esculturas gregas, arcaicas, iniciais, são também esculturas bidimensionais. Tá legal? Elas são tridimensionais, mas são chamadas de esculturas bidimensionais. Uma última coisa, além desse princípio da representação a partir do seu ângulo de maior visibilidade, os cânones, eles podem se flexibilizar dependendo da natureza do assunto representado. Por exemplo, você vai representar o faraó, o deus vivo, a família do faraó, os nobres. Como eram chamados os nobres no Egito? Os nomarcas, os proprietários dos terrenos à beira do rio, quer dizer, os proprietários daqueles espaços atingidos pelas cheias do rio Nilo, porque aqueles eram os espaços fertilizados, não é isso? Os caras que dominavam justamente essas fazendas, esses territórios, não é? Essas terras tal, eram chamados de nomarcas. Quem eram os nomarcas? Os nomarcas eram os nobres egípcios. Então, se um artista representasse o faraó, o rei, a rainha, a família real, os nomarcas, os funcionários, que o Império Egípcio era um império altamente burocratizado, havia ali uma burocracia muito bem remunerada, estável, com muito prestígio, como eram os escribas. Se o artista representasse esse universo social, aí era impossível haver a transgressão do cânon. Você não pode representar o faraó de uma maneira diferente daquele imposto pelo regime de proporcionalidade. Se a representação sair desse universo social, se os caras começarem a representar os camponeses eram chamados de felás. Então, um camponês ali pescando, sei lá, caçando, ou colhendo cereais, como as cevadas, ou fazendo a cerveja, ou colhendo uvas, tal, fazendo vinho, aí o cânon pode não ser obedecido. Quer dizer,
o cânon, a regra, o regime de proporcionalidade, a gama de fórmulas fixas, a gama é invariável quando se tratar da família real, da nobreza, dos altos funcionários. Na representação da vida cotidiana de camadas populares, aí as regras podem ser desobedecidas. Você não precisa de obedecer regra para representar camponês. É uma coisa curiosa, extraordinária, que é uma espécie de cereja do bolo da cultura egípcia, é que a arte egípcia ela traz informações da vida cotidiana, da economia, da sociedade, como os caras viviam de uma maneira extraordinária. A arte egípcia, além de todas as qualidades artísticas, plásticas, formais, que nós conhecemos, tal, ainda são grandes documentos históricos, não é isso? Elas trazem informações realmente maravilhosas sobre a sociedade, a economia, a política do Egito. Então, quando, relatando a vida dos escribas, dos nomarcas, dos reis, das rainhas, dos príncipes nos seus túmulos, você reproduz a vida cotidiana e você representa as camadas populares, tá certo? E ali você tem representações de camadas populares. O cara colhendo a uva, o cara espremendo a uva, o cara fazendo vinho, colocando o vinho dentro de vasos, tem tudo isso, tá certo? E aí nesse caso específico, não se precisa de obedecer o cânon. Ali você pode representar, ao invés de representar um camponês com um tronco frontal, você pode representar de forma oblíqua. Legal, o que demonstra que os egípcios conheciam. Eles eram capazes de fazê-lo, mas eles reproduziam os cânones por causa de exigências religiosas e tal. Tudo bem? Tá legal? Então, essas representações de camadas populares ocorriam aí nos túmulos da nobreza, dos reis, das rainhas, dos escribas, etc. Tal. O escriba era um funcionário extremamente importante, hein? Absurdamente importante. Muito mais importante que qualquer artista. É porque os artistas não eram valorizados. Vocês vão dizer, sim, mas o cara representava um faraó e aquele objeto que ele representou era um objeto valorizado, importante. Mas não é importante pelo fato de ter sido feito pelo artista tal. É importante por causa do cara que ele representou. É que ele representou um faraó, ele representou um nomarca, ele representou um escriba. O que atribui importância àquela representação não é o cara que fez a representação, mas o que foi representado, tá certo? Você não tem. O escriba, ele tem uma importância social extraordinária. E o artista, não havia nem termo para designar um artista, mesmo porque o artista ele está vinculado à ideia de trabalho manual e na antiguidade inteira, não só no Egito, há uma visão negativa, efetivamente, do trabalho manual. Bom, pessoal, uma última coisa, como na realidade há um endereçamento mágico desse tipo de arte, e portanto é uma arte para a eternidade, e essa preocupação com a perdurabilidade desses objetos artísticos, tal, os artistas, eles não, era uma arte, quer dizer, eles não representavam os detalhes. Por exemplo, se você começar a representar muitos detalhes numa escultura, a possibilidade desse objeto se degradar é maior. Então, a arte egípcia é uma arte extremamente sintética. Ela negligencia os detalhes, que é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Os caras não entram muito nos detalhes, tal, tá certo? E é claro que a arte egípcia há uma certa observação da natureza, mas não radical. É como, na realidade, quer dizer, não há uma preocupação com os detalhes. A arte egípcia, na minha maneira de ver, eu vou falar, isso vai ser gravado, se eu estiver errando, eu vou errar até o fim, eu não vou conseguir nem ver esses programas porque eu sei que vai estar errado lá. Mas sabe o que eu acho? Sabe qual é a minha definição? Sabe o que eu penso da arte egípcia? Eu imagino estar resumindo a arte egípcia numa frase, que é de uma pretensão extraordinária. Eu sou o cara mais pretensioso do mundo. Se eu fosse um grego, eu seria punido pelos deuses por causa dessa pretensão. Sabe qual é a pretensão de resumir a arte egípcia numa frase? Sabe o que é arte egípcia? A arte egípcia é um mix, um misto, é uma composição entre observação da natureza, alguma observação da natureza tem que haver, tá legal? Porque o K, ele precisa de encontrar justamente o corpo ao qual ele era ligado. Então, é uma composição entre representação da natureza e regularidade geométrica. As formas tendem
a se geometrizarem. Há alguma geometria naquelas representações, mesmo porque você negligencia os detalhes com alguma observação da natureza. Então, é observação da natureza e regularidade geométrica. O que dá à arte egípcia é justamente esse caráter ímpar e o que a vai a distinguir dos conjuntos culturais mesmo da antiguidade. Tá legal? Tudo bem? Então, alguma observação da natureza existe. Essa observação não é absurda, não é radical, tal, ela é muito bem medida, com alguma regularidade geométrica, com alguma ordem geométrica. Por outro lado, as figuras mais importantes, elas são representadas com uma dimensão maior, né? O faraó, ele vai aparecer sempre maior, não é isso? E é isso. Tal. E, por outro lado, as mulheres serão representadas sempre com a cor mais clara, os homens representados com cor mais escura. Isso é um cânon, isso é uma regra. Você também não vai poder transgredir. Você vai representar sempre as mulheres com cores mais claras e sempre os homens com cores mais escuras. Bom, é uma série de regras, essa gama de fórmulas fixas, que eu vou me referir a ela quando nós começarmos efetivamente a ver a arte egípcia. Pois bem, pessoal, o período egípcio, olha aqui, ó, o período da unificação egípcia, o período dinástico egípcio, é quando o poder efetivamente se centralizou em torno de 3000 a.C. Tá legal que se deu a centralização. Estou acabando de perceber que esse mapa está em inglês também. Tudo bem, agora já foi também. Então, vocês estão vendo, olha, aqui, pessoal, não está muito nítido tal, mas tem aqui uma linha que é o Rio Nilo, que não está dando para perceber legal. Tá legal? A princípio, o Egito estava dividido em Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito é o delta. É porque quando o Rio Nilo toca, lá, olha aqui, ó, o Rio Nilo toca lá no mar Mediterrâneo, ele abre nesses braços aí, tá vendo? É o delta do Nilo. Essa é uma região pantanosa, aqui está o Rio Nilo, olha, o Rio Nilo atravessando o deserto e lá ele se abre nesse delta, que é efetivamente a região pantanosa. O delta do Nilo era chamado de Baixo Egito, tá legal? Quanto mais próximo às cabeceiras do Nilo, era o Alto Egito. A princípio, o Egito estava dividido em Alto e Baixo Egito. O rei do Alto Egito, ele vence o rei do Baixo Egito em 3000 a.C. e unifica o Egito. É a conquista do delta. É quando o cara aqui do sul, portanto do Alto Egito, ele anexa realmente, ele vence o rei do Baixo Egito e unifica o Egito. Quando se deu isso? Em 3000. Qual é o nome desse rei? Chamava-se Nermer, também chamado Menés. É o primeiro governante do Egito centralizado, por volta de 3000 a.C., quando então se dá a unificação. O que ocorre? Que aí começa o Antigo Império. No Antigo Império, a capital estava aqui. Estão vendo essa cidade? Chama-se Mênfis. Olha aqui a capital. Então, o Antigo Império também é chamado de período menfítico. É porque a capital estava no norte. No Novo Império, a capital ela vai ser transferida para o sul. Olha, o que ocorre é que a primeira pirâmide construída, que é a pirâmide do faraó Djoser, ela na realidade é o seguinte, a pirâmide ela foi erigida aqui, ó, tá vendo? Isso aqui chama-se Saqqara, chama-se Planalto de Saqqara. E no século 28 a.C. foi construída a primeira pirâmide, que é a pirâmide em degrau. Depois, duas pirâmides foram construídas aqui em Dashur. E uma pirâmide foi construída aqui em Meidum, mais ao sul do Egito. Então, a primeira aqui em Saqqara, depois Dashur, duas pirâmides e mais uma pirâmide aqui nessa cidade chamada Meidum. Mas as grandes pirâmides, as três grandes pirâmides, elas foram erigidas aqui no Planalto de Gizeh. Vocês estão vendo aqui, ó, Gizeh, que fica aqui, ó, mais ao norte, que é a pirâmide de Kelpis, Kefren e Miquerinos, tá legal? Há muitas pirâmides no Egito, evidentemente, nós não iremos nos referir a todas elas, tá legal? Bom, então é isso daí, olha, o Egito unificado é quando o rei do Alto Egito, ele domina o delta, olha ali o delta do Nilo. Quando ele toca lá no mar Mediterrâneo, efetivamente ele se abre aí em uma série de braços. Aqui, pessoal, olha, eu falei para vocês que a arte egípcia é uma arte extremamente o quê? O que ela é? O que a arte egípcia é? Ela é geométrica, exatamente. Com alguma observação da natureza, você acreditou em mim, hein? Não acredite muito não. Com alguma observação da natureza, etc. tal. É isso mesmo. Mas é também uma arte que obedece ao quê?
Ela obedece o quê, mano? Regras. E, portanto, quando uma arte obedece a regras, regras inflexíveis, qual é o nome que a gente dá a ela? É uma arte... Isso. Muito bem, é uma arte canônica. Cânon. Cânon, sistema de proporcionalidade e tal. Bom, então os caras tinham que aprender os cânones, tá legal? E, por outro lado, eles cumpriam os cânones por meio de procedimentos de produção artísticas muito bem definidos. Então, por exemplo, no caso específico, utilizando a malha de quadrados. O que é a malha? Você vai fazer uma escultura, mas você já sabe quais são os cânones. Você vai ter que obedecer cânon. Você sabe que a escultura vai ter que ter uma certa dimensão. É que o tamanho dos pés vai ser X, a das pernas Y. Não sei se eu consigo me explicar. Na realidade, havia dois cânones. Havia o cânon dos 18 e dos 22 quadrados. Você sabia que a relação, quer dizer, o artista sabia, que a cabeça ela tem que corresponder, que o corpo tem que corresponder, por exemplo, a um certo número de cabeças. Tá legal? Então, como é que você trabalha? Você faz o seguinte, você começa trabalhando na pedra, você vai fazer uma escultura. Então, vamos supor que seja um granito preto, que chama-se diórito. Você pega e trança a malha de quadrados sobre esse granito. Você faz assim, ó. É como vocês, como os artistas contemporâneos, também trabalham com malha de quadrados, mas com uma diferença. Vocês trabalham com malha de quadrados para transferir, não é isso, aquilo que vocês desenharam ou pintaram para uma outra escala. Como é que se vocês fizerem uma pintura assim pequenininha e vocês querem aumentar a escala, o que vocês fazem? Vocês trançam a malha de quadrados para perceber ali as relações proporcionais, as relações que ali foram estabelecidas. Depois vocês ampliam, não é isso? Mas há uma diferença da malha de quadrados egípcia. A malha de quadrado egípcia, ela prefigura o produto final, tá legal? Ela não tem essa função de transferência. Antes dos caras começarem a trabalhar, eles trançam os quadrados, são os quadrados iguais. Você tem aqui um bloco de diórito, é um granito, você trança a malha de quadrados e começa a tirar material, tá legal? Se você souber, por exemplo, que a figura deve ter 18 quadrados, então você sabe que o pé tem que corresponder a 3 quadrados e alguma coisa, que a primeira linha do primeiro quadrado tem que corresponder ali à altura do tornozelo. Então, olha aqui, a primeira linha tem que corresponder à linha do tornozelo, aí, Paulinho. A sexta linha, por exemplo, a altura do joelho. A 16ª linha, a altura do ombro. Tá vendo? Você trança a malha de quadrados e começa a tirar material. Você vai pintar numa parede, aí você trança a malha de quadrados, porque você vai fixar a figura ali. Mas você já sabe qual é o cânon, qual é a relação proporcional entre partes. E aí você começa justamente a fixar ali as imagens, tá bom? Então os caras trabalhavam com malha de quadrados, trançando quadrados e quadrados da mesma dimensão. Esse procedimento, trabalhar com esse tipo de cânon de malha de quadrados, ele vai se estender até a Grécia. Os gregos também trabalharão mais tarde com a malha de quadrados, tanto quanto os egípcios. Tá legal? Bom, o que ocorre é que o documento mais antigo e que se refere à unificação do Egito é essa paleta feita em Ardósia, que se chama paleta do rei Narmer, ou a paleta do primeiro rei do Egito unificado, que se chamava Menés ou Narmer. Essa paleta, quer dizer, esse trabalho em Ardósia, é um relevo em Ardósia, ele tem 63 centímetros de comprimento, é de 3000 a.C. Talvez seja um monumento artístico, monumento não no sentido de escala, ele é pequenininho, né? Ele tem só apenas 63 centímetros de comprimento, tal. É mais antigo da civilização egípcia, e talvez o mais importante, é por causa da excepcional qualidade em que ele se encontra. Ele está no Museu do Cairo, no Egito. Ele é de 3000 a.C. É um relevo feito em Ardósia. Ardósia é um material altamente plástico, tal, e ele tem importância por diversas razões. Primeiro, é porque ele mostra que em 3000 a.C., portanto, logo no início do período dinástico, o cânon já estava presente. Tá legal? Segundo, porque ele é um documento histórico. Ele está contando uma história. Ele está contando a história da unificação do Egito. E terceiro, por causa da qualidade artística, da fatura dessa paleta do rei Narmer, que é realmente excepcional. Então, a próxima vez, na próxima semana, eu vou começar justamente analisando essa paleta. Quer dizer, um objeto artístico do Antigo Império. O que é o Antigo Império? O Antigo Império é o seguinte, olha,
Vocês não gostam de data, nem eu. Mas o Antigo Império é de 3000 a 2100 a.C. Desse período, 3000 a 2100 a.C. Por que 3000? 3000 unificação do Egito, até 2100. Por que 2100? Porque em 2100 a.C. há uma rebelião dos nobres, dos nomarcas, e o poder central no Egito se dissolveu. Aí começa um período egípcio chamado período feudal egípcio, que é um termo muito mal dado, tá legal? Para essa época. Então, a próxima semana, eu vou começar me referindo ao início da arte do Antigo Império, analisando esse relevo em ardósia, que se chama Paleta do Rei Narmer, que está no Museu do Cairo. Tá legal? Portanto, não perca o próximo capítulo.